Ora, bem-vindos a todos a mais um podcast, este gravado no dia 2 de setembro de 2017. Agora é entrar naquela rotina típica de gravar no fim de semana, porque é o tempo que me sobra agora até a próxima maratona dos 11 meses, até ter mais um mês de puro atrofio muscular por inatividade, que por acaso até me soube muito bem, tenho que admitir, e de qualquer maneira não deixou de ser um mês cheio de filmes para variar, que daqueles que não conseguem ser transpostos num script de Hollywood. Independentemente disso, este podcast eu ia se calhar começar um bocado com os eclipses, não, estou a brincar, mas um bocado relacionado com isso, obviamente que vamos apontar mais uma vez o dedo à hipocrisia dos mídia, com planisciência, com... Isto é o que eu estou mais ou menos a planear, aqui com os antifas, e depois ao ponto em que talvez a humanidade já esteja a chegar ao ridículo, e uma atualização em relação aos grupos terroristas que os Estados Unidos continuam a bombardear a Síria e continuam a não acertar no alvo certo e a patrocinar financeiramente e a treinar as pessoas erradas, daí não haver aquela coordenação a convite do Bashar al-Assad da intervenção do exército russo, que continua a provocar na Europa, se bem que até da parte da Síria já tem havido abrandamentos legais, e ainda bem que... Mas enfim, obviamente não há aquela coordenação de ataque, porque basicamente a Rússia foi convidada pelo Bashar al-Assad para bombardear os agentes infiltrados que estão a instabilizar a região e a causar a instabilidade, como é sempre o jogo do globalista, instabilizar e endividar o país para a reconstrução mais tarde e gastar dinheiro em armamento que acabava com a fome no mundo 500 milhões de vezes, mas vamos lá fazer o quê? Até em termos ecológicos, que raio que estas bombocas de urânio empobrecido andam a fazer à nossa atmosfera, fora os ensaios nucleares, todos feitos na década de 60, mas que posso eu fazer? Tenho que pôr o vidro no vidrão, senão toda a gente acha que eu sou um cabrão. De qualquer maneira, vamos começar então com aquele fenómeno que houve o fenómeno, a natureza a acontecer, com o furacão Harvey, não, é só Harvey, que atacou o Texas, e não sei lá porque os mídias focaram-se bastante sempre em certas zonas, não sei se talvez por questão de audiência, história humana ou deslocação de acessos, não faço ideia, mas houve zonas que por acaso sofreram bem mais, que são tão obscuras até para mim, para estar a nomear agora, e sempre nos centros citadinos é que foi assim, a cobertura foi assim um bocado maior. Mas eu estou-vos a falar disto porque não é assim coisa que nos toque muito a nós. Pronto, é sempre uma pena para os mídias portugueses nunca haver um cadáver no rio a boiar, na inundação, parece que andam sempre à espera que alguém morra lá fora, e finalmente em Barcelona tiveram a oportunidade de esmifrar mais um bocadinho a torneira sentimentalista para manipular a cabeça de toda a gente que vê os mídias, mas... Este vídeo, a mulher realmente estoura um bocado na cara, e quase que foi preciso para esta mulher passar por uma tragédia para realmente ver o mecanismo, que é estes sistemas informativos que só andam a espremer o nosso sangue em troca de mais uma audiência ou uma novidade que às vezes até alegam que caem canadeiros que nunca caíram. Ela arrebentou ao vivo, e ao vivo é sempre as melhores oportunidades. Eu cheguei a postar este vídeo até no Twitter, algures. Mas é das melhores oportunidades, às vezes é ao vivo e em tempo real, que realmente passa um pouco da humanidade na televisão e não daquela agenda que está a ser implementada para cima de todos nós. Vamos começar por este clipe então. E pronto, obviamente foi uma tragédia, mas este mundo está sempre cheio de feitos de tragédias, a vida é a morte. Vamos ouvir este clipe. Standing with some folks there right now, including a little girl who I guess has to deal with all of this as well. What can you tell us? Let me introduce you to Danielle here. Danielle, you just arrived. Share with us how you were rescued. Some guys had called our phone and asked us where we were. We was waiting for police for like 36 hours and they never came. And we was waiting at the home. We did the white flags and everything and nobody came. But then somebody had called the phone after we decided to leave the house, and we had walked to the gas station with the kids, and then they had called and came and picked us up. But we had been there like 5 days with no food and no lights, and nobody came. Now you're with your children. We've heard of stories of mothers trying to save their children from the rushing waters. Can you tell us how that was? 4 feet of water to go get them food on the first day. Yeah, that's a lot of shit.
But y'all sitting here, y'all trying to interview people during their worst times. Like, that's not the smartest thing to do. Like, people are really breaking down, and y'all sitting here with cameras and microphones trying to ask us what the fuck is wrong with us. So I'm so and you sorry. really trying to understand with the microphone still in my face, with me shivering cold, with my kids wet, and you still putting a microphone in my face. Sorry. Rosa Flores, it sounds like you've got a very upset family there. We're going to take a break from that, and we'll get back to you later on. Corta. Epá, e a bacana no vídeo, tá a outra a queixar-se, estás a espatar o microfone na minha cara, tipo, como se isso fosse uma grande ajuda, a não ser para vocês todos irem para casa com bónus no bolso. Literalmente. E ela diz, desculpa, puxa o microfone para ela, desculpa, e depois pumba, espeta o microfone outra vez na cara, porque até já está enraizado, é automático, mas ao mesmo tempo este vídeo demonstra como às vezes as coisas ficam tão claras até para as pessoas que não acreditam, porque se não tivesse acontecido nada, se calhar estava junto ao Black Bloc, junto aos Antifas a manifestar e a dizer parvoíce, mas desta vez não. A mulher obviamente que viu o mecanismo e olha, e lá está, foi um comentário realmente humano, que isto está a vir em jogo, isto foi realmente a natureza humana a falar, nem houve aqui uma troca de cores, não houve aqui uma troca de se é mulher, se é homem, se é gay, se é branco, se é preto, simplesmente houve aqui uma troca de frustração por uma mulher que está a sofrer independentemente de ser mulher de que cor seja, ou seja o que for, e a outra que está a fazer o seu trabalho, como foi, sei lá, a desculpa de Nuremberg, mas de qualquer maneira, isso também é outra conversa, de qualquer maneira, está aqui, veio ao de cima, sem, basicamente só a intenção. E é esta a intenção que, pronto, eu vejo um bocado dos órgãos informativos dos quais eu não acredito muito, mesmo sou extremamente cético, ao ponto de nem sequer ligar a este aparelho, que acreditem ou não, estou a olhar para um agora mesmo. Mas é que isto realmente alimentam-se do nosso sangue para nos vender através dos nossos ouvidos o que nós vamos pensar amanhã para continuar a patrocinar a agenda de quem nos quer mal. Isto, para mim, realmente eu gosto às vezes destes clipes, destes diretos e são muito prevalentes nos Estados Unidos, é fácil de encontrá-los e até é fácil de encontrar como, por exemplo, um clipe que passou num canal que eles têm que é tipo... É o C-SPAN, é como se fosse obrigatório eles terem que ter aquele canal sempre, é tipo um canal parlamento, mas com algum horário em que até o cidadão comum pode transmitir qualquer tipo de opinião para lá, e passam sessões de Senado e etc, e ao mesmo tempo também tem o seu programinha de entrevistas, tipo o telefone para cá e o telefone para lá. E há aqui um clipe também muito interessante agora a ver com este desastre. Pronto, mais um desastre tão sensacionalizado que até toda a gente sabe do que eu estou a falar, porque existiram tantos por este mundo fora, só que parece que há certas pessoas neste planeta que quando morrem numa catástrofe não têm a mesma relevância ou valor como vida humana, ou então é só uma questão de terem as câmaras tão perto que basicamente acaba por ser a narrativa que nós temos que dizer como cidadãos informados, que hoje o dia está servido com estas notícias que não passam de uma agenda. Mas sabe sempre bem uma desgraça, os canais de televisão agradecem sempre um tremor de terra, um terremoto ou um tufão no outro lado do mundo. Agora, realmente um homem ligou para um programa que aceitava chamadas no C-SPAN e levantou uma questão em relação ao furacão Harvey, que realmente é daquelas coisas que até dentro deste movimento do, sei lá, agora como é que se chama, mudança climatérica, porque eles como não atinam. E saiu o segundo filme do Al Gore, tem sido um sucesso que a maior parte das pessoas nem sabe que ele anda aí. Ainda bem. Mas basicamente isto do aquecimento global também tem sido um esquema financeiro e imposições legislativas que restringem as nossas liberdades de certa maneira, e obviamente que há poluição feita pelo homem, mas também por outro lado a responsabilização a qualquer indivíduo como nós, que andamos aqui a tentar fazer o correto todos os dias e não somos assim uma pegada de carbono tão grande e nada que o planeta não tivesse já a conviver com, porque somos mamíferos no fundo, não é o peito da vaca. Nós temos complexos industriais militares que fazem tão bem pior antes de nós termos nascido mais do que nós possamos fazer a vida toda se nos dedicarmos inclusive a poluir o planeta. Temos países de terceiro mundo com um nível de poluição tão grande que o que raio de solução é que eu possa fazer aqui, a não ser pagar impostos, ter restrições e ainda me convencerem a mim que somos todos um cancro do planeta quando eu tento fazer o melhor que posso fazer, e como todos nós que estamos a ouvir, nunca ninguém aqui pediu para nascer, a gente deu por nós cá,
já cá estávamos, agora vamos fazer o melhor que podemos possível em relação ao resto das nossas vidas. E ideologicamente, obviamente, que pelo menos o melhor que podemos fazer é deixar isto como estava, ou um pouco melhor. E obviamente que há muitas pessoas que têm uma responsabilidade porque estão no topo de uma pirâmide, conseguem poluir bem mais do que qualquer indivíduo em termos pessoais, que até é obrigado a comprar às vezes produtos tóxicos, a embalar o produto deles por rentabilização financeira e fazerem-me a mim sentir culpado de ter comprado mais uma embalagem de plástico quando a corporação continua a não ser sancionada ou proibida de embalar o seu produto em plástico e a culpa é minha. A discussão torna-se assim um bocado esquisita, mas realmente houve aqui uma pessoa que é mais astuta, por ter outra área de interesse, nomeadamente a astronomia, obviamente que já detectou e aprende e sabe, e também é uma área que eu tenho algum interesse em. Sempre tive um telescópio e não está apontado para o prédio em frente, acreditem, acaba por, obviamente, ele tirar as correlações deste balanço muito tenue que o nosso planeta vive em relação a graus, distâncias, órbitas de todos os corpos celestes que nos rodeiam, inclusive ao Sol, e o Sol tem muito mais a dizer pelo nosso futuro amanhã do que toda a porcaria que a gente consiga fazer hoje. Então vamos ouvir este homenzinho, e está relacionado um bocado está relacionado mesmo, este telefonema aconteceu com o furacão Harvey Keitel, eu chamo-lhe assim só pelo gozo. E vamos ouvir esta chamada, e é engraçado porque até num canal como o C-SPAN, assim que o homem parece que começa a fazer um sentido, é cortado bruscamente. Rick, Los Angeles, California, Democrats line. Hi, yes, my name is Rick. I'm from Los Angeles. I have studied astronomy and astrology and the stars for many, many years, and I've seen these things before. What caused that flood and the disaster in Texas was that lunar eclipse last week, the total eclipse. Whenever you have these solar events up in the stars, you usually have some type of natural disaster here on Earth somewhere. And this time it happened to be in Texas. Last time it was Sandy, and before that it was Katrina. It's always preceded by some lunar eclipse. Let's go to Chris in Santa Clarita, California, Republican line. Hi. Desculpe, não, vamos atender outra pessoa, mas também vamos levar isto com um grão de sal, porque até o magnetismo da Lua, aparentemente, segundo dizem, não é? Eu não consigo provar mesmo pessoalmente, mas é claro que tem uma influência, pelo menos na parte das marés. É óbvio que a Lua, até um bom pescador, daqueles tipo velha guarda que não precisa de instrumentos científicos ou até os nossos antigos navegadores que sabiam, a Lua tem uma influência sobre as nossas águas. Diz-se que sem a Lua as nossas águas, como ficavam paradas, acabavam por ficarem tépidas, não inconsumíveis. Era só, basicamente, a vida. A vida no nosso planeta é um conjunto de fatores que estão tão alinhados, de uma forma tão específica. E calma aí, people da religião, eu sei, mas também a resposta não vem nesse livro. De qualquer maneira, ninguém tem a resposta. Não vamos morrer sem saber a resposta. Eu acho a pergunta tão intrigante que até me motiva a viver. Eu não sei qual é o problema das pessoas de quererem ter tantas certezas. Mas basicamente ele falou da influência que basicamente os corpos no astro têm sobre o nosso planeta devido ao magnetismo que eles próprios, como são massas gigantescas, têm influência porque estão presas a órbitas, e faz todo o sentido. Mas podemos levar isto com um grão de sal. E então, se nós formos até ao outro lado, e se formos até ao outro lado destas agendas que continuam a combater a ecologia com preços mais altos, supressão de liberdades, impostos e etc., o que é que será que eles têm a dizer? Porque eles também estão a defender uma narrativa que se está a tornar tão ridícula que já não sabem bem o que é que lhes são de chamar o aquecimento global, o arrefecimento global, o buraco do ozono também já passou, mas de vez em quando volta, parece que é um dia de notícias lento e alguém desenterra um tópico qualquer apoiado por toda a gente que faz entradas no Wikipedia, como se fosse assim uma fonte de sabedoria espetacular. Depois acabam por começar a conflagrar as suas opiniões numa narrativa que se torna tão confusa que acaba por se bater a ela própria em vários tópicos se alguém tiver com atenção, de certa maneira, ou até às vezes utilizar um bom senso. Não é preciso também ser um cientista, caramba. Uma pessoa pode ter
Não foi para isto que a gente passou pelo sistema de educação, não é isto que eles querem, sermos seres humanos, adultos sofisticados, com algum tipo de discernição, por isso é que quando vamos à urna votamos no candidato certo, que autoproclamam-se que são eles que querem isso para nós, para sermos assim. Então eu também posso olhar para uma tese científica, perceber a língua que está lá escrita, investigar até as passagens que não conheço para tentar perceber com esta ferramenta espetacular da internet e no fundo também posso tirar a minha conclusão, apesar de não ter dedicado a minha vida a isso, não é? Já ninguém dá ouvidos a um sapateiro, mas se um cientista que dá na televisão no meio de 1 milhão que nunca são ouvidos diz uma opinião que pedala a agenda, toda a gente de repente... Tu podes concordar com a ciência que é atual, que ninguém te diz assim, mas tu não és cientista, sabes lá o que é que estás a dizer. Não, mas é o que dizem na televisão. Agora, se diz o contrário, acusam-te logo de não seres o tal cientista. Mas quem és tu? Quem és tu? Pois, porque a minha versão não dá na televisão e já gastei mais tempo, até já fui mais cientificamente, em termos de método de investigação, para mim pessoalmente, buscar os factos que estou a dizer e tu estás-me a acusar a mim de algo que és mais incompetente nesse campo até do que eu, apesar de não ter o papel que dá o apelo à autoridade a qualquer pessoa, e mesmo que um cientista já tenha perdido o juízo ou tenha o coração destruído por uma mulher, ou tipo baseie todas as suas teses a partir do que vem nos livros e acaba por turpar um pouco a percepção, porque a ciência é uma disciplina que tem que se corrigir a si própria. Nunca é nada certo dentro da ciência, é isso que faz a ciência uma coisa espetacular, mas parece que hoje em dia é fixo por questões de campanha eleitoral. Então vamos ouvir o que é que a tendência agora, isto foi tirado de um programa, nem perguntem qual é, mas este segmentozinho tem mentiras, tem algumas verdades, tem muita coisa à mistura, porque basicamente a narrativa dos globalistas, digamos assim, já está a ficar... tão de pernas para o ar devido ao planeta ter sido sempre dinâmico, porque, pronto, até parece que foi por causa de eu não ter separado o lixo como deve ser que os dinossauros ficaram extintos. Está aqui. Ok, então vamos lá ouvir este clipe. Este clipe é mesmo... é 50-50. Earth's climate shifts between short periods of warm and long periods of frigid cold. Based on past patterns, there's reason to think that the current warm period might be nearly done. Is the Ice Age coming back? Or will human activity swing us wildly in the opposite direction? We live in an Ice Age. Our geological period is the Quaternary and is characterized by massive glaciation. Vast ice sheets stretching from the Arctic all the way down to the Missouri River, through Siberia, much of Europe, and spreading out from all major mountain ranges. Okay, sure. Right now, we're in a brief interglacial phase, a relatively summary stretch in which the glaciers have retreated. But these interglacial periods are short-lived. The Quaternary Ice Age has lasted 2.5 million years so far. Its 10 to 15,000 year warm patches are separated by glacial periods that last several times as long. The current respite is called the Holocene era, and it began around 11,000 years ago. Temperatures rose, glaciers and woolly mammoths migrated north, and humans thrived. This new era of warmth and plenty saw the rise of agriculture, writing, cities, and technology. All of our recorded, even our remembered history is of the Holocene. You might forgive us for imagining that these relatively summary millennia are normal for this planet. That is not the case. The current interglacial is already long. Does this mean that the glaciers are overdue? Is winter coming? To answer these questions, we need to understand what triggers the march of the glaciers and why they eventually retreat. In fact, we know the broad answer to this, even if the details are under debate. Earth's motion around the sun changes, and with it the intensity and distribution of sunlight. It was Serbian scientist Milutin Milankovic who realized that the gravitational tug of Jupiter and Saturn would lead to 3 periodic shifts that might explain the enormous climatic swings of the Quaternary period. These are the Milankovitch cycles. Esta parte final para mim é mais interessante, o que dá volta à tal tese do bacana da CISPAN, que foi logo interrompido, porque de certa maneira realmente há certas... Havia aqui um barulho, é uma investigação.
Seguimos a ouvir música brasileira, o volume está todo apagado, ok. Porque realmente aqui existem certos fatores que podem não ser controlados pelo homem, e aí eu não sei quantos impostos é que eu posso pagar para impedir a influência gravitacional de Saturno e de Júpiter sobre o nosso planeta, fora a forma como o Sol está basicamente a projetar a sua temperatura consoante a sua atividade no núcleo, e nós estamos a recebê-la consoante a nossa rotação e ângulo de inclinação e etc, etc. Pronto, e a solução continua a ser pagar impostos. E, no entanto, continuamos a largar desperdício nuclear nas pontas das ogivas para matar mais pessoas em nome da ecologia, da paz e da democracia. E continuamos aqui basicamente a poluir os ares porque não dá para ver, e a poluir os oceanos com barris de lixo radioativo que foram despejados há tantos anos que ainda me admira não terem começado a arrebentar todos, e dá para ver o peixe fluorescente à noite quando passeamos junto à praia. Ninguém fala de Fukushima, porque isso então é como não ter aqui um vidrão no bairro, sinceramente. É daquelas coisas tão hipócritas que não interessa, porque isso que é a verdadeira informação pode vir a deprimir a população, e a gente está-vos aqui para vos entreter, não estamos aqui para vos fazer saber. Devia ser o lema de qualquer canal que se autoproclame informativo 24/7, à espera de uma tragédia perto de si, qualquer coisa assim, uns slogans bacanas para esta gente. Mas até esta gente anda-se um bocado a passar a defender esta agenda do marxismo cultural de certa maneira, porque estão a sofrer realmente consequências em relação à propaganda que têm a defender, porque basicamente estão a defender pessoas que se portam daquela maneira, como eu já critiquei várias vezes, e no Twitter felizmente há sempre pessoas que estão atentas a isso. Mas os antifas realmente tornaram-se naquilo que eles acreditam que era o comportamento erroneamente ensinado a eles dos nazis, que é o monstro do costume, o bicho-papão. E então houve um ajuntamento ali junto à Universidade de Berkeley, porque de vez em quando vão lá falar certas personalidades que não vão de encontro ao espírito da liberdade, igualdade, aceitação, kumbaya, etc. destes movimentos, e isto basicamente vamos ouvir uma bacana do Black Bloc, mas estava junto com os antifas, e acho que há para aí uma nova designação que está aqui no clipe, que eu ainda tenho que perder um bocadinho de tempo a ver isso. Mas vamos então ver basicamente estas pessoas que são tão manipuladas em termos ideologicamente políticos, que se acabam por tornar no maior inimigo que eles próprios se autoproclamam estarem a combater, como às vezes até somos convencidos que somos o cancro deste planeta porque consumimos os produtos que fazem o bem à economia e perpetuar o futuro do país segundo os nossos políticos. Vamos começar aqui por basicamente é uma declaração de uma representante do Black Bloc, que é tipo um Black Lives Matters, e obviamente que é só mudar a palavra de black para white, que as coisas tomavam logo uma dimensão absolutamente diferente e nem sequer tinham tempo de antena para justificar as suas justificações em relação ao comportamento completamente torpado que andam a ter nesta sociedade que nos anda a patrocinar o retrocesso social e basicamente acabam por fechar os olhos ao crescente conflito que existe neste mundo todo, em que pessoas estão realmente a morrer, e esta gente está preocupada, se for preciso, com algo tão insignificante como a cor da maçaneta da casa de banho em que eles têm acesso, porque está discriminada através da tendência sexual que eles querem. And so what I would say to that question about whether or not people should be afraid, I would say they are trying to create a very scary situation. It is scary. You know, he just pardoned Joe Arpaio, who was a convicted racist, sheriff, right? He has his finger on the button. You know, you have a situation where Steve Bannon is coming to Berkeley, and Milo and Ann Coulter. They are trying to make Berkeley ground zero for their whole fascist agenda. And so there's a reason why they come to Berkeley, and there's a reason why the Bay Area, with its rich history of resistance, is standing up to say no. And we move forward from today. We move forward from this righteous resistance to November 4th, where we will, in all of our diversity, in all of our different beliefs, come out in the streets and build resistance. And we won't be afraid because people tell us to be afraid. And we're asking for everybody who saw that, everybody who was there, to tell those stories. And we're asking for the media and the journalists to tell those stories too. And not to do sensationalizing and if it bleeds, it leads type of journalism.
We are in a moment here where the very fate of this country hangs in the balance. And we cannot have a situation where people are being scared off by the media. We know that that's going to happen, right? We've seen it happen this entire election cycle, right? Where people have been told that Trump was never going to win and that was a joke, that none of his policies were going to go through and those were jokes, and that if he did get elected, you know, the courts would stop all this. And what we've come to realize in this last 8 months, and why we were having November 4th as the beginning of resistance that will not end until this Trump regime is gone, is that we have learned that they will go through with this entire agenda, and every day they speed it up, and only the people ourselves can stop it. And yesterday, to me, was one of the most beautiful displays of power of the people I have seen in all of my years of activism. And I want to celebrate that. And I want to celebrate the clergy who came out and blessed the activists. I want to celebrate the youth who came out from their black blocs, who defended the perimeter and had restraint for almost that whole day. Epá, pronto, para já o Milo Yiannopoulos e a Ann Coulter até são pessoas que eu sigo mais ou menos o que é que andam a dizer. O Milo em particular é uma bomba. Eu não gosto muito do homem porque ele tem algumas coisas que já disse publicamente que se calhar devia ter guardado para ele próprio, porque aí ele enterrou-se um bocado ele próprio, mas não vou especificar por aqui. Mas eu gosto de ouvir o Milo Yiannopoulos porque ele basicamente é alguém que ainda anda a defender os valores de um homem, ou seja, a criticar o feminismo, e as feministas ficam completamente ao papel porque ele é daqueles homossexuais tão flagrantes que até alguns homossexuais tinham vergonha de andar ao lado dele. E eu digo isto, não é... Mas é que, ao fim e ao cabo, ele é bem articulado, está bem informado, escrevia para o Vice, não sei como é que anda a vida dele, até o Twitter tirou a autenticidade da conta dele aqui há uns tempos, mas ele ironicamente, é uma boa arma de combate a este feminismo fervoroso que anda por aí fora, através de um homem, enfim, que anda a fazer surf num arco-íris. Mas de qualquer maneira, o mundo é esquisito. E eu digo-vos, eu vou buscar informação onde acho que ela é válida ou diz-me alguma coisa. Não tem nada a ver com a pessoa que a diz, só me interessa o que se é dito, ressoa, resigna, faz sentido, será, e parece mais uma peça deste puzzle altamente complexo que eu vou morrer sem nunca o completar, mas tenho algum gozo nisto, independentemente disso. Havia aqui também, pronto, esta reivindicação. Eu não percebo, pronto, não percebo qual é a reivindicação ao fim e ao cabo. E depois é giro porque ela estava a criticar os mídias, porque há aqui um cameraman que se está basicamente a queixar que levou nos cornos por estar a filmar os rallies de promoção à paz e antirracismo e etc. E tudo o que eles acreditam que qualquer homem branco, porque essa é que é a parte que está sempre excluída. Houve um clipe no Bill Maher que eu não consegui sacar a esta hora, que era perfeito. Foi uma pessoa que escreveu um livro ou qualquer coisa que basicamente está a tentar explicar porque é que um homem branco hoje em dia não consegue justificar a sua empatia, porque estes grupos de defesa de qualquer tipo de direito humanitário acabam por ser os maiores racistas dentro do próprio sistema que estão a tentar implementar a lei da bala, por assim dizer. É giro porque como ela fica como ela dá a crítica aos mídias de terem passado o tempo todo da campanha eleitoral, que só durou 2 anos e meio, que é uma fantochada que os americanos adoram, parece o Dallas sempre, cada vez. A gente só tem 1 ano e meio de descanso em relação às eleições americanas, é mesmo assim. Acabou por ficar a criticar os mídias, por estarem sempre a dizer que basicamente se o Trump pudesse ter vindo a ganhar havia de ser uma andota, surrealista, um episódio do Twilight Zone, seja lá o que, e depois de repente afinal foi ele que ganhou. Então ela nem sequer, ela tirou a conclusão que os mídias lhe mentiram, pelo menos nesse aspecto. Porque basicamente os mídias até de certa maneira ajudaram com aquele fenómeno de simpatizares com a vítima, de certa maneira, porque eles foram tão unipartidários em relação ao que autoproclamam ser uma informação equilibrada, que acabaram por, de certa maneira, causar um fenómeno que faz parte da natureza humana, e mais uma vez, isto da natureza humana vai vir ao de cima, porque eu acho piada. É exatamente este tipo de quase como uma anarquia
e a parte da aceitação das espécies todas, espécies, cores, sei lá, é porque realmente eles é que me obrigam a falar assim, porque eles próprios estão a defender tipo um kumbaya, uma unificação tão grande, à exceção de já parece a forma como os esquimós vivem, tipo, a gente sabe o que é bom para vocês todos, mas a gente fica cá entre nós a cruzarmos entre nós. Mas é engraçado como eles próprios não estão a ver, como estão a praticar o racismo mais perigoso deles todos, porque nem sequer têm qualquer tipo de moderação em relação à tese que defendem. Parece uma nova versão do século XXI digital de uma escritura sagrada. Não precisa estar num livro, basta estar no YouTube e haver meia dúzia de sites que basicamente aquilo é o que vai ser novamente a nova religião em que está cheia de contradições. Vamos continuar a ouvir isto um bocadinho. We will not stop, we won't be scared, and we'll come back out, and we'll come together with clergy and students and activists, revolutionaries and anarchists and communists and socialists, with everybody from all different walks of life, from Bernie Bros to Hillary people, to say no, we refuse to live in a fascist America. Why were journalists attacked is the question. I'm not quite sure in your situation what happened. I was standing there when that happened. So I'm not quite sure why you were told to put your camera away. I was running over, filming you guys leaving the park over here, and one woman approached me, blocked my camera, was pretty in my face about it, and I'd had enough of that kind of thing for that day, and then she called for other people to surround me. I'm a journalist. That was intimidating, and there were tons of other people filming. Can I ask a clarifying question? Were you in the middle of Black Bloc? No. Then I'm not quite sure, because generally for Black Bloc, that is something that is chosen not to have done. But why do you assault people trying to take clarify your pictures and report? They're trying to report. Well, you said you. You said, why do you assault people? So why clarify just the that. group? I've been to a number of these, and it's pretty sketchy to I be wish we around had the a Black Bloc with brother a or camera. sister here. I can't answer that question. I think we have to get that That's answer what people want to know. They want to know why violence happens. That's why we're here, is so people don't dwell on the violence. And there again, you're bringing it back. We came together because that's what matters to viewers. Oh, well, sorry. What matters to the human race is that we show compassion and love. It is not always about the violence, and that's what... Mas desculpa lá interromper. Aí é que está. Mas o problema é que o que é que ela considera a raça humana? Porque está visto que há certas pessoas que, por dizerem um discurso diferente do dela, que aceita toda a gente tem um discurso diferente do dela, menos aquele. Qual é aquele? Lá está. E depois está a usar basicamente semântica para justificar os seus atos. É como dizer, estavas-me a torturar? Não, estava-te a usar técnicas de coação física para dizeres o que eu queria que tu dissesses. E isto é semântica, isto é a mesma merda com palavras mais sofisticadas numa perspectiva em que está a fazer um kumbaya global, mas falta ali uma fatia, que é a fatia do pessoal que está a levar nos cornos, mas ela não aceita, meu. Ela não aceita. We're here asking you, as media representation, to not focus on that all the time. There are so many other beautiful patches of things that, I mean, I'm sorry. E outra coisa, ela utilizou logo aquele pormenor do tipo, mas tu não fales comigo como se eu fosse, como se a responsabilidade fosse minha, nós somos uma coligação. Mas ela no primeiro clipe estava a falar com ele como se ele representasse os mídia todos, porque quando convém usam um pretexto, quando não convém, isso aí é semântica, é estupidez, isto é mesmo... If you want to focus on the violence, then that's you and your station. I'm left. I'm on the left. Okay? I'm a liberal, and I'm questioning your methods because Joey Gibson professes. Don't put it as you. Put as one. How do you feel about the way that question is? Joey Gibson was attacked yesterday, and he expresses love and inclusion. Absolutely. Absolutely, and that's Black Bloc now represents to a lot of people. Absolutely, we're just using Antifa to mean everybody. And that is the wrong. Absolutely. So let's get something clear. Absolutely. Let's get something really clear. Antifa and Black Bloc are not the same. Let's start identifying who is who and using the right terminology. This is where your research has to be important, because then people get labeled and it's not fair.
Pois, mas eles é que metem rótulos a toda a gente e não fazem a investigação. E a Mifas, ela disse ali um nome qualquer que é diferente. Agora temos uma nova variação. O que é que temos agora? Centauros, como é que se chama? Homo-romântico, lésbico, sei lá o quê. Eu não percebo nada disto. E basicamente ela agora está a pedir integridade ao jornalista e vocês até ouviram os dois, porque estavam lá dois, porque obviamente o problema é que eles... É a única conclusão que eu consigo tirar daqui, e eu não sou um deles, mas é porque eles são brancos, meu. E ela está ali, pumba, sempre a martelar em cima deles, a arranjar todas as desculpas possíveis, e eles próprios, enviados por um canal de televisão para informar as massas, autoproclamaram-se logo à frente dela, porque a gente tem que ouvir isto como deve ser. Autoproclamaram-se de esquerda e liberais. Por isso, eles eram um aliado de valor. Se eles o permitissem, fossem minimamente inteligentes e não fossem uns soldadinhos de chumbos pagos pelas instituições que o George Soros patrocina, um esquimó, basicamente, e depois ainda exige ao gajo, quer dizer, mandam para lá, tipo, os jogadores suplentes da mesma equipa, para fazê-los ficar bem. Eles nem sequer se conseguem comportar porque têm uma ideologia tão hipócrita que nem sequer estão a perceber o mal que estão a fazer até ao próprio manifesto que eles patrocinam, que é altamente racista, a defender o racismo por esse mundo fora, que é altamente hipócrita, e depois causa isto, e até enviam pessoas que simpatizam com a causa. E depois há sempre, lá está, a palavra código deles, na minha opinião, é ser privilegiados, é a semântica que usam ao contrário para não dizerem que o problema é o homem branco, porque isto parece que eu não sei qual é o problema. Eu não sei qual é a cena. Toda a gente pode gostar de ser como é. Não sei qual é o problema de haver aqui pessoas que nasceram sem culpa nenhuma, sem escolher como nasceram, sem escolher nascer. E ainda se queixam que, tipo, a culpa é daquele gajo que se calhar tem uma vida até bem mais miserável do que tu. Tu é que estás a ser racista, tu estás a olhar para ele como um branco. E acho que até a população branca só está, hoje em dia, eu acho que já, em particular na Europa, já não é uma questão de ser contra as outras raças, é uma questão de... Posso ser a minha raça, porque as outras raças gostam de distinguir a outra, mas não gostam de ser distinguidos pela outra porque assumem que sofreram algo que eles nem sequer nasceram. Isto é completamente idiótico, isto é perfeito para esta sociedade estar completamente dividida, políticos do costume corruptos como aos cornos. E eu estou-me a cagar, eu sei que esta semana tropecei com simpatizantes do Cavaco, eu vou-vos dizer, mais uma vez, não sei se ainda não perceberam essa merda, Pepsi ou Coca-Cola, eu não gosto nenhum, eu não voto, eu só votei a favor do aborto 2 vezes porque os referentes não passam de dar a resposta certa, por isso é que há sempre a segunda volta quando a resposta é errada na primeira. Parem, vocês estão... Eu não gosto de nenhum, estou já a avisar, hein? Eu vou falar mal deles todos, aparece na televisão, então aquele Ferro Rodrigues, sinceramente, o que é que eu vos posso dizer? Eu não gosto de nenhum. Desde que eu nasci com os meus olhos, eu não gosto de nenhuma das escolhas que nos são dadas a escolher para compactuar o mesmo sistema a um ritmo diferente. Não me interessa. É tudo semântica. É exatamente estes clipes que vocês tiveram a ouvir. É a mesma merda noutro pacote. Mas é a perpetuação disto. Eu estou-me a cagar. Eu não tenho clube, não tenho cor, não tenho banda, não tenho nada favorito. Eu digo o que eu acho e é isto que é o meu podcast. E olha, e se eu ofendi alguém porque o Cavaco para mim não passou de mais um personagem principal na perpetuação deste caminho para a autodestruição que Portugal está a levar e a Europa inteira e o mundo ocidental que nos está a levar ao retrocesso, ele também tem as suas culpas no cartório e se não gostam disso, tenho muita pena, azar, eu não gosto de nenhum, percebem? Nenhum, escolham, digam o nome. Eu tenho poucos personagens que viveram dentro da história política portuguesa que eu gosto e vêm dos partidos mais estranhos de todo lado, mas eram pessoas que eram altamente distintas. Tão distintas que quase que eram ostracizadas dentro do seu próprio núcleo do partido em particular.
Porque são pessoas que estão pelo menos a pensar com a cabeça deles, apesar da filiação, não ser uns yes mans, porque isto de ser yes man é que nos está a levar a no fucking future, man, ok? É mesmo assim. E então vamos lá continuar aqui com os clipes dos antifaz. Eu a dizer que isto ia ser um podcast curto. Ok, há aqui um terceiro e depois há o slogan, vou-vos mostrar o terceiro só para perpetuar um pouco mais da hipocrisia semântica que está a ser dita. Isto é o tipo racismo sofisticado. Question about why Joey was attacked. Joey, I'm sorry that people get attacked in general, but when you come in the middle of 10,000 people that are already amped up and really hate what you stand for and have a freaking nerve to walk right through the Antifa people and the Black people like he owns our ground, then yes, people are going to ask him to leave. Now, what they did was followed him out, and yes, he started saying things that he shouldn't have been saying, and yes, one of our youth threw something at him, but that was the extent of it. I'm not quite sure where you got that he got beat up, because when you look at the footage and any footage that we have, he goes right into the police department that's right here on Addison Street. They have their portable station, and he goes right through their line. Now, this is what I'm saying. The antagonistic actions of these people and the bold behavior that they take brings on being antagonized. You can only take it so much. So you're justifying it? I'm not justifying it. I'm human naturing it. In the sense that if somebody is... Ha! Desculpem a interrupção. Cá está. I'm human naturing it. Agora vamos ser um bocado apofáticos. Eu já gravei um mini podcast em breve em relação ao que é isto. Vamos então ver o outro lado da questão. Então vamos considerar, só por um segundo, vamos fazer este exercício, porque os repórteres são brancos, isso já deve ter sido claro para vocês. Vamos fazer então a questão ao contrário. Ela está a justificar algum tipo de violência por liberais marxistas que foram para ali enviados por canais com a mesma agenda, que só querem é limpar o nome a esta gente e promover este movimento de divisão social. Foram agredidos e estavam-se a queixar. E depois lá está, tal como o primeiro exemplo daquela afro-americana dentro do estádio, sempre a levar com o microfone na frente enquanto estava encepada com os seus filhos, e com muita razão, que a jornalista estava ali a enfiar-lhe o microfone sempre na cara à procura de qualquer coisa. E foi exatamente a função que aqueles jornalistas foram enviados para esta manifestação em Berkeley, que nem sei o que raio é que eles estão a querer tentar reivindicar, se é impedir mais alguma pessoa que vá lá fazer um discurso como a Ann Coulter e o Marlon. Eu nem sei bem, eu só achei piada às contradições que vieram por aqui. Então, quando ela admite, então, que mesmo pessoas que, apesar de terem uma raça diferente de todas as que defendem, à exceção daquela, entram num núcleo para filmar o bom aspecto e tentar ajudar na agenda que é patrocinada por esses canais todos de informação no mundo ocidental, porque a gente sabe que é assim. Ela diz que é human nature, e isso é um quê? Isto é um comentário, não é nada que eu acredito, mas isto é um comentário só para exercício de cabeça. Então parece que ela assume que o human nature em todas as raças, à exceção dos brancos, é ser exatamente assim, agressora, apesar de mesmo quando aquela raça, excepcionalmente a todos os direitos que defendem em relação a todas as raças, comportamentos, crimes, seja lá o que for, tem o desconto porque deve haver algum problema que ele teve com a mãezinha quando era pequenino, então assume que é a natureza humana ver dois repórteres brancos a pedalar a agenda que eles patrocinam, levar nos cornos num universo de 10 mil pessoas que estão a reivindicar a paz no mundo e igualdade para todos. Só assim, como exercício, sei lá, é isto que eu fico a pensar. Afinal é a natureza humana, mas a natureza de qual humana? Afinal, o que é que ela está a defender ali como natureza humana? Que pode haver humanos à exceção de certos humanos que por acaso...
tem um grande papel a dizer nestas sociedades ocidentais. Estes aparelhos que estão nas nossas mãos não vieram da África. Os carros que toda a gente cobiça não vieram da África. Veio boa música da África. Veio boas batidas da África. Mas será que dá para, no século XXI, a gente valorizar toda a nossa história em comum e usufruirmos de todos os bolos mantendo o nosso bolo? Porque um carro de fábrica alemão, que já deve ser feito mais na China, que hoje em dia, ou até eu digo em Portugal, na Alta Europa, com aqueles putos mimados, epá, eu gostava daquela coisa que parecia que era algo que nos dava algum tipo de identidade antigamente, independentemente de tudo. Queres comprar uns jambés, fabrica africano. Queres comprar um bom carro, fabrica alemão. Queres comer um bom enchido, fabrica português. Queres comprar um produto de má qualidade, fabrica chinês. Queres um carro grande que chupe bué gasolina, fabrica americano. Epá, não sei, parecia que este intercâmbio, tanto de cultura como de o que a própria cultura acabava por gerar para dar em troca para o mundo, era bem mais saudável do que este kumbaya em que há pessoas que fazem parte da equação que não estão a ser postas fora da equação, e é o maior perigo, porque são as pessoas que foram muito responsáveis por muita infraestrutura e muitos erros, e como todos. Mas ninguém vivo hoje em dia pode dizer que é vítima disso, e se for vítima disso é porque está a ver a sua própria vitimização com estes olhos propagandísticos, porque hoje em dia se tu és vítima de algum tipo de escravatura ou tem tudo a ver hoje em dia com dinheiro. Esquece a cor é uma discussão, a cor é uma discussão tão antiquada que até se torna ridículo andar a discuti-la, quanto mais a fomentar estes grupos em crescimento pleno de opinião dada através das redes sociais, que a televisão pedala sempre essa agenda. Um blip qualquer serve para aumentar a projeção da opinião de uma maneira como se fosse de alguma forma uma prova suplementar de algo que realmente está a dar resultado, porque resultou bem melhor até chegarmos a este ponto que estamos a regredir. Só a tecnologia é que está a evoluir. A sociedade, o que nós chamamos a sociedade, está a regredir. Quanto melhor for o teu telemóvel, mais o pessoal há de andar à pera num estádio por causa de um jogo de futebol com uma seleção qualquer entre a outra. Parece que estamos a ficar mais barbaramente sofisticados, é só isso. E depois temos os mídias para filtrarem a realidade de uma maneira tão sanitada e conveniente em relação a pedalar a agenda, que acabamos por cair nesta esparrela de a natureza. Até aquela mulher admitiu que a natureza humana dela é ostracizar e defender, porque não tenham dúvidas, ela está a defender as ações que foram praticadas contra aquelas pessoas que tinham toda a liberdade de registar o evento, só que se calhar não tinham, se calhar até eu me safava melhor ali no meio, porque eles se calhar eram brancos demais para isso, mas pronto. Vamos só acabar o clipe, está mesmo a acabar. Eu é que quando começo com estas merdas não me calo. In your face and going nin, 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 because they think they can, because they're privileged and because they feel that this land they want to take back, or whatever their reason is. On his pages he says, let's win Berkeley. What the hell does that mean? Let's win Berkeley, as if this is something for somebody to take. We cannot take this lightly in San Francisco, and I have no idea why one person has gathered this much negative energy to where we spend tens of thousands of our tax dollars battling their nonsense. Ela disse privilegiados. Os privilegiados, lá está. E quem são os privilegiados? Isto é a palavra de código. E pronto. E aparentemente, dentro da cabeça dela, e eu, não, dentro da cabeça dela não, agora estava eu a cometer o erro que ela cometeu em relação a justificar-se. Dentro da cabeça destes núcleos, porque ela é só uma porta-voz, o que é um privilegiado?
Não deve ser um mexicano, não deve ser um ilegal, não deve ser um afro-americano, não deve ser um... Não deve. A gente sabe quem é o privilegiado. Isto é palavra de código, isto é uma questão de semântica. E isto está-nos a levar a um extremo em que o mundo, às vezes, e não é por nada, eu divirto-me à brava com este espetáculo. Eu sei que a minha vida é um breve pescar de olhos, por isso também não é que não me chatei tanto com isso, às vezes fico um bocado frustrado com a continuação da perpetuação, porque de certa maneira, felizmente, isto está-se a tornar de uma forma tão escandalosa e tão óbvia que até certas pessoas começam a despertar, mas ao mesmo tempo acontece sempre qualquer evento em que de repente toda a gente tipo, faz um certo reset e um reboot e as coisas continuam a voltar ao mesmo, mas de certa maneira acho que há sempre pessoas que estão interessadas em procurar assim qualquer coisa diferente, e por falar em coisas diferentes acaba por ser uma deturpação da natureza humana, como ela disse, porque ao fim e ao cabo ela está a justificar uma cena natural que é basicamente tudo o que eles acham que é uma programação social. Tu até nasceres com a tendência sexual que tu tens porque vem agregada no teu ADN, mas eles acham que isso não é natural. Acaba por acontecer estas coisas como na China. A China tem sido um país que realmente mudou tanto historicamente desde 1900 e sei lá, até podemos pôr só de 80 até hoje. Em 37 anos, o que é que aconteceu de até socialmente, porque até a mão de obra já se está a deslocar para sítios como a Tailândia e o Vietnã, porque a reivindicação de direitos de trabalho na China já se está a tornar assim um bocado maior, porque já toda a gente também começa a perceber de certa maneira que a economia somos nós todos que a fazemos, e se nós não estamos aqui dispostos a fazê-la, acaba por ter que haver alguma flexibilização daquele governo comunocapitalista. Eu nem sei o que é que chamo bem. Parece o comportamento... Bem, mas independentemente disso... consegui ficar calado. Independentemente disso, eles estão a perceber exatamente não só o papel que têm em relação à dívida que todos os países têm na mão deles, como eles próprios, para serem prósperos e terem essa autoridade de reclamar, porque se o iene também cai a pique, a dívida fica bem mais barata de pagar e isto fica tudo perdido num jogo económico que eles também têm que ceder em algumas frentes, acabam por ficar tão sofisticados. E depois, como são daquela raça asiática, não me levem a mal, mas quer dizer, sim, têm características bastante inerentes em relação à sua própria raça, eles são orgulhosos em relação à raça deles. Eu não estou a criticar a raça deles, só estou a dizer que eles próprios, até com o orgulho que é lhes permitido ter, tenham muito orgulho na sua raça, e eu até aprecio bastante mulheres japonesas, mas isso não é para aqui chamado. Entretanto, estão a desenvolver aquela coisa que eles têm inerente entre eles, que é uma motivação que pronto, é assim que o mundo devia trocar toda a informação que tem, manter as suas bases e fazer as coisas à sua maneira, como qualquer indivíduo. Um país é um ecossistema como o nosso corpo, e entretanto, acho piada estas tendências, que eu até diria, isto por acaso é uma tendência que até me surpreendeu a mim ter vindo da China, porque parece-me mais razoável ter vindo do Japão, mas isto no Japão já deve andar a ser feito desde 1400 e whatever. Eu achei piada a este clipe. Este clipe é um bocado representativo de como as tecnologias que propagam estas informações e as coisas que nós decidimos acreditar, ou somos doutrinados desde crianças a acreditar para sempre, acabam por ficar assim numa tendência que se torna assim um bocado preocupante mais, como tudo neste planeta que anda a correr mal, acaba por ficar preocupante mais a ver este tipo de tendência. E para já é só ostracizado em redes sociais, mas acreditem que a internet é ótima para
fazer uma triagem de toda a gente que é excepcionalmente doida e fazer delas uma normalidade por ser excêntrico demais para as pessoas normais assumirem que estas coisas existem, e acaba por fazer disto um vídeo viral que acaba por, no subconsciente das sociedades, fazer com que isto seja uma normalidade quando não é. Mas vamos lá, para lá, ok, vamos lá, é este? Yeah. Vamos lá ouvir este clipe então. Isto é fucking weird. Well, some restaurants in China are not forgetting the millions of single people and are trying to make people feel a little less bad about being alone on TC. So they came up with a way to try to make people feel okay about dining alone, but does it make people feel better or worse? Now you be the judge. Take a look at these pictures. If you eat out by yourself at famous hot pot chain Haidilao, they will put a stuffed toy in front of you during your meal. Now you can find pictures of people's Valentine's Day meals with their new friends online, some uploaded by others, while some brave souls uploaded the pictures themselves. Not sure if you can ask not to have a toy dinner guest, but it's causing quite a laugh online. Now, plenty of stories like this can be found under multiple hashtags. Now, this is just one of them. This hashtag for TCJie has 2.4 billion views already. Some Weibo users say they would rather stay home than eat with a stuffed toy. Others are talking about other interesting stories across China, like this one. Now check out this guy proposing to his girlfriend at a hot pot restaurant with a bouquet of beef. Now this happened in Changchun in Jilin province. Apparently she loves to eat at that hot pot restaurant, and they met there 2 years ago. Now for the big day, the restaurant helped him roll the beef into little roses, and they used lettuce as the leaves. Now don't worry, there's a ring as well, hidden at the top of the beef roses. She said yes, and now people online are laughing at the video, saying it is weirdly romantic and are wishing the couple the best of luck. Man, o que é isto? eu sei, o clipe é confuso. Eu já o ouvi para aí umas 3 ou 4 vezes e mesmo assim fico naquela. O que é isto? O que é isto? Bem, isto é que é o belo do futuro. Relações por Facebook. Eu não sei. E isto é na China, não é no Japão. No Japão até há o fetiche de mandares vir uma bacana lamber a maçaneta da tua porta enquanto tu olhas pelo buraquinho a ver quem é que está à porta e masturbas. Isto é tudo doido, man. Isto está tudo completamente alucinado. E depois andam para aí grupos patrocinados por interesses geopolíticos a ditar ideologias e a odiar raças em nome da igualdade, e isto é absolutamente absurdo. Este mundo é tão fixe. E depois o mundo isto é aqui no nosso lado, porque isto são coisas absolutamente triviais que não têm interesse nenhum. Não tem interesse nenhum, mas enquanto nós andamos distraídos nesta treta toda, a criar cada vez mais fetiches como se fossem normalidades, quando o que acontece no quarto das pessoas devia ficar no quarto das pessoas, se calhar o problema é já ninguém dar algum tipo de valor à sua própria privacidade. E estou aqui a gravar um podcast, mas obviamente que eu também tenho as minhas reservas. Eu não vou aos pontos que eu não falo da minha vida íntima, eu só estou aqui a dar a minha opinião em relação às coisas que vejo à minha volta. E depois o que é que eu vejo à minha volta? Eu vejo estas tretas a serem discutidas, mas arduamente, mas com um interesse inerente por esta gente toda que acha que é a natureza humana ser basicamente um otário ou uma pedra na engrenagem. Não dá para perceber. E depois o mundo tem realmente uma faceta diferente, que está a entrar a passos largos por esta Europa toda. O mundo está a sofrer consequências, e isto também serve mais de um prelúdio em relação ao podcast que eu vou fazer de 11 de setembro, porque é uma peça fundamental neste puzzle do mundo que a gente vive hoje em dia, que basicamente acaba por, além de não informar as pessoas, compactuarem com a sua própria destruição, e as coisas estão a cavalgar de uma forma tão intensa em relação aos problemas que estão a vir. Isto é uma colonização à lá cenário do século XXI da Europa, em que pode destruir as culturas, e aqui está em risco alguma coisa que realmente pode ditar o futuro da humanidade ser mais próspero, ou simplesmente toda a gente que governa tem a katana maior.
acaba por haver este tipo de informação que passa muito obscura, que acaba por ter a ver com o conflito na Síria, como eu comecei, que isto é a natureza humana ao pico, daquela maneira que as pessoas que andam preocupadas, como vou referir mais uma vez a cor da maçaneta da casa de banho, com o símbolo correto ou a definição correta em relação ao que escolheram ser sexualmente naqueles 3 meses ou semanas, porque para a semana que vem alguma tendência vai mudar e nós temos todos de gastar dinheiro dos nossos impostos a estarmos a desculpar com estas trivialidades da treta e a defender grupos que basicamente defendem o racismo sem estarem a perceber que o fazem. Depois no mundo real acontece isto, e isto é mais uma acha na fogueira do cenário que, se nós continuarmos a perpetuar esta merda, vai acontecer na Europa vindo da Síria. Isto é patrocinado pelos americanos, e a maior pedra no sapato dos americanos neste momento, independentemente de tudo o que a Rússia seja ideologicamente e tudo o que deram ao mundo com o marxismo, estão-se a portar melhor, na minha opinião, na atualidade, porque eu estou-me a cagar para os clubes, eu só vejo as coisas da maneira como eu acho que sejam mais lógicas de o ver, sem tomar nenhum partido, é só simplesmente o resultado que está a acontecer. Isto é uma queixa em forma de notícia da intervenção russa a convite do Bashar al-Assad, com um nível de aprovação eleitoral mais elevado de 90%, o que está a acontecer, mas o que não dá na televisão, porque hoje vai haver jogo, sei lá qual é o jogo, mas vai haver jogo. Another group that is part of the HTS now is Nur al-Zinki. Spine-chilling pictures of a child being executed apparently brought Zinki recognition over other terror factions. After filming this video, the boy was beheaded. This atrocity raised many questions about Washington's vetting in Syria. If you're able to back up the reports, is this the kind of thing that would affect assistance, U.S. assistance to this specific group, and also just in general to the FSA? Well, I think we take it, if, as you said, if we can prove that this was indeed what happened and this group was involved in it, I think it would certainly give us pause. Will give you pause? Will give us pause about any assistance or frankly, any further involvement with this group. So al-Nusra and Zinki are two of the most notorious groups among a total of 70 in this new conflict of terror. Well armed and under the same command, ready to strike and seize key Syrian cities. Mideast expert Joshua Landis told us that the new terror groups already overwhelmed other factions in the area. It's quite clear that the domination of Tahrir al-Sham over the Idlib province has militarized it. Even groups like Zinki, which had been allied with the United States, went over and fell under the control of this more dominant jihadist group. E pronto, e ouvimos aqui mais grupos, que só quando se rebentarem na Europa é que vão entrar na nossa semântica mediática, e vamos lá ver qual é o anacronismo que eles inventam em relação a este, que é para a situação se tornar cada vez mais confusa. Mas eu queria realmente apanhar aqui. Deixem ver. Will give you pause? Will give us pause about any assistance or frankly any. Vejam bem, eu vou passar só este bocadinho outra vez, porque isto é uma admissão numa conferência de imprensa da Casa Branca, em que o repórter em particular que fez a pergunta, eu agora esqueci-me do nome dele, mas é o gajo que deve comer mais malaguetas antes de entrar naquela sala. Eu nem sei como é que ainda o deixam entrar, porque aquilo também é um concurso de popularidade, quem pedala mais a propaganda do governo tem mais acesso estes briefings, mas basicamente, só este segmento, mais uma vez, é uma seca, eu sei, mas com atenção. Give you pause? Will give us pause about any assistance or frankly, any further involvement with this group. So, assistência ou envolvimento com o grupo. Percebem? É que está aqui dito, é aquele pequeno soundbite para as pessoas que não conseguem ouvir um discurso um bocadinho mais elaborado ou maior, que eu até tento fazer isto o mais depressa possível, acreditem ou não, e já sei que isto era suposto ser um podcast curto, mas lá está. É exatamente isso, por isso é que nunca houve aquela coligação
com os russos, que acabava de certa maneira por ser bem mais próximo para a Europa, mas não, a Merkel, como o puppet que é, teve que compactuar com as imposições e as sanções que a NATO provocou não impôs, em relação a sentarem-se à mesa e haver aquele interesse geopolítico que não interessa a nada. É exatamente estas pessoas que ao mesmo tempo nos vendem esta propaganda, vendem-nos a propaganda da divisão racial em nome da igualdade, vendem-nos guerra em nome de defesa, e nós estamos a sofrer com as consequências na Europa e não fazem mais nada senão espetar-nos um microfone na cara. Porquê? Porque continuamos a praticar esta natureza humana, porque nós somos humanos, e enquanto a gente não começar a falar nesta merda como deve ser, isto vai ser sempre cada vez pior. E toda a gente que acha que anda aí com o seu grande badge da verdade, eu não sou nenhum deles, garanto-vos, eu só observo esta merda de uma maneira tão estúpida que eu não dá para perceber porque raio, é porque, não sei, sempre tive a curiosidade de buscar mais lados da questão, porque é que eu vou dar uma opinião que às vezes até pode provocar uma rixa numa esplanada se eu nem sequer estou informado ou gastei X tempo porque passei o dia com o recorde debaixo do braço a tentar adivinhar qual é os 11 para hoje à noite, porque o circo romano está em rubro enquanto o império se destrói. O império hoje em dia é o mundo. Este é o império. E os esquimós, estão-se a rir da gente. Eu sabia que ia cair na armadilha e na tentação. Mas pronto, independentemente disso, olha, ficou mais um podcast. É daquelas tais coisas. Eu queria fazer uma coisa breve, mas comecei a gravar. Eu nem sei quanto tempo é que isto vai. Um dia eu acabo um podcast destes, olho para o telemóvel e esta merda nem sequer estava a gravar e eu vou-me partir a rir. Mas espero que não seja o caso hoje. E mais uma vez paz para todos e toda a gente, eu desejo a maior felicidade a toda a gente. Só não vale a pena estarmos aqui a usar as ferramentas de divisão social que estes globalistas continuam a impor dentro de nós para continuarmos, porque é tão fácil imperar dentro desta hipocrisia enquanto nós continuamos divididos e não pensamos pela nossa cabeça por um segundo e estamos preocupados com futilidades. Acabamos por viver uma vida inteira que quanto mais tempo passa, mais curta parece que fica. Acabamos por desperdiçar uma vida inteira sem perceber o milagre que esta vida ao fim e ao cabo até é, entre todos nós, entre o amor entre um homem e uma mulher, entre o amor entre um corpo de sol e uma lua cheia, e tantos milagres que este planeta tem para nos mostrar os animais, a relação que nós podemos ter, a música, vibrações, sentimentos, enfim, paz para todos. Sei lá, fica assim, vá, até à próxima. Tudo bom, tudo bom, tudo bom.